Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica Connor, sou terapeuta ocupacional e fui convidada pela Enfrente UFPR para vir contar um pouquinho para vocês da minha trajetória profissional e de como que foi toda essa mudança nos atendimentos com a chegada da pandemia. Então vou começar contando para vocês um pouquinho desde a minha formação. Eu me formei em terapia ocupacional em 2014 e desde lá as minhas primeiras oportunidades de emprego sempre me levaram para essa área do desenvolvimento infantil. Então, minha primeira oportunidade de emprego foi numa escola de educação especial, especializada em crianças e adolescentes com síndrome de Asperger, que era antes um diagnóstico de autismo, né? Hoje em dia não existe mais essa nomenclatura. Então, desde lá eu já fui adentrando num cenário novo, assim, totalmente novo para mim. Eu imaginava que eu trabalharia em outra área logo que eu me formei, mas aconteceu que as oportunidades foram aparecendo, eu fui me apaixonando pela área do desenvolvimento infantil e cada vez mais eu fui me especializando. Fiz algumas pós nessa área e fui me especializando cada vez mais nessa área infantil. E em 2016 eu decidi abrir o meu próprio consultório em parceria com uma fonoaudióloga aqui de Curitiba. Então em 2016 a gente abriu nosso consultório, a gente formou, ficou tudo bonitinho do jeito que a gente sempre quis. Começamos a atender as crianças e ao mesmo tempo que eu ia atendendo, eu fui me especializando mais naquela área em que as crianças iam aparecendo, né? Então, quando eu vi, eu estava atendendo, me especializando e atendendo muito mais na área, tanto do autismo quanto da síndrome de Down, do T21. Então, desde 2016, estamos juntas trabalhando nessa área. Nesse meio tempo, né, de lá pra cá, em 2017, eu e uma psicóloga aqui de Curitiba, a gente decidiu fazer a colônia de férias terapêutica que se chama Summer Camp. É uma ideia dos Estados Unidos, começou por lá. Uma especialista de desenvolvimento infantil trouxe para o Brasil, para Recife pela primeira vez, faz uns 8, 9 anos, não tenho certeza. E aí a Paula, que é a psicóloga, minha sócia do Summer Camp, ela foi para Recife, conheceu, gostou muito e veio para cá e trouxe a ideia, e aí eu topei de primeira. E desde 2017 a gente realiza em Curitiba, na semana de colônia de férias terapêutica para todas as crianças. Todas as crianças podem participar, mas a gente se estrutura para receber principalmente crianças com deficiência. Então isso é bem legal. Os pais sempre pediam muito. Como a gente só faz uma semaninha na semana, os pais sempre falaram, né? Traz mais vezes, traz mais vezes. Foi daí que em 2019 surgiu a Oi Caixinha. Então a Oi Caixinha, ela é um clube de assinaturas do Brincar, especializado em crianças com deficiência, principalmente focando em síndrome de Down e autismo. Então a gente manda com um clube de assinaturas. Os pais assinam e todo mês a gente manda para casa dessas famílias uma caixinha com 4 atividades nas 4 principais áreas do desenvolvimento infantil: motora, sensorial, linguagem e música. Então todo mês esses pais recebem uma caixinha com 4 atividades para poder interagir e brincar com seus filhos com manual de experiência. É bem bacana, bem legal. E a novidade é que esse ano eu e mais 3 profissionais, uma psicóloga, a fonoaudióloga e uma musicoterapeuta, estamos abrindo nossa clínica, nós 4 juntas. Sempre quisemos estar juntas e aumentar cada vez mais, né, esse olhar para a importância da terapia multidisciplinar. Vamos viabilizar isso a partir desse ano, estamos bem felizes. E aí uma coisa importante de falar e de trazer é como que tem sido toda essa mudança do atendimento, né? Antes eu só atendia na clínica e agora eu vim para os atendimentos online. Foi muita surpresa, assim, mas ao mesmo tempo foi uma surpresa grata, porque eu não esperava, eu nunca tinha pensado nessa modalidade de atendimento, eu sempre trabalhei presencial na clínica com as crianças. Então, quando aconteceu de ter que fechar o consultório e propor para os pais isso de, olha, a partir de agora a gente pode fazer o teleatendimento, né? O Confito liberou também essa modalidade de atendimento na terapia ocupacional. Os pais, assim, 2/3 pelo menos, já vieram bastante receosos, porque não teria aquele contato tão direto com a criança, né? E principalmente porque dependeria muito do apoio deles em casa. Então isso foi, de certo ponto, muito desafiador, mas ao mesmo tempo muito gratificante ver essas famílias participando, percebendo coisas pormenores que às vezes passavam despercebido e agora eles conseguem perceber. Não foi de imediato, assim, vamos fazer teleatendimento
Vamos. Não, como qualquer novidade, né? Qualquer novidade assusta um pouco. Tanto para mim, né, para os outros profissionais, quanto para os pais. Isso foi um processo, realmente um processo de entender a necessidade de ver que a gente não poderia voltar no presencial, não tinha uma data, né, para poder dizer assim, agora estamos confortáveis de voltar. Não tinha. Então, aos poucos, os pais foram percebendo a necessidade em adquirir, né, em adentrar, em confiar nessa nova modalidade de atendimento. E aí eu consegui voltar para o consultório em junho, né, agora de 2020, né, então em junho eu fiz um protocolo de segurança de atendimento. Então lá diz todos os equipamentos que eu preciso utilizar, como que os pais devem se portar, né, quando eles vão levar os filhos. Então isso foi deixando aos poucos os pais um pouco mais confiantes, mas ao mesmo tempo receosos. Eu gosto bastante de bater na tecla de que não se sintam obrigados a voltar se eles não estão confiantes em voltar. Eu estou confiante porque eu sigo meu protocolo, eu sei que dentro das minhas possibilidades eu ofereço segurança para os atendimentos, mas deixo totalmente ao pai escolhe, assim, fiquem tranquilos, eu sempre falo, fiquem tranquilos de escolher. Se preferirem continuar no online, isso não é um problema. Sigo no online, isso não tem problema. E aí o que eu percebo bastante de dificuldade, né, dos questionamentos aqui é as dificuldades que os pais e as crianças também estão passando durante esse momento de pandemia. Antes, as crianças brincavam em casa, né? A demanda era na escola ou no consultório terapêutico. E agora, tudo isso, essa demanda toda foi para dentro de casa. E a casa era um momento de brincar, um momento de comer quando sentisse fome, dormir quando sentisse sono. Era um momento livre, brincar livre, menos estruturado. E, querendo ou não, com a pandemia eles tiveram que ter uma rotina maior de demanda. Isso para eles foi muito difícil, né? Entender que a partir de agora, o que a minha mãe me manda fazer, eu preciso fazer de uma maneira mais objetiva, né? Que eu preciso ter início, meio e fim de atividade, principalmente as crianças que estão sendo acompanhadas por terapeutas. Então, para eles foi muito difícil de entender isso. Além do fato de que nós brasileiros, a gente não foi educado, a gente não tem uma cultura né, fora do Brasil se fala muito em homeschooling, mas ainda que não seja tão acima, assim, um patamar tão avançado, mas a gente não tem essa cultura de ter tanta demanda escolar e de aprendizagem em casa, né? Então, para eles isso está sendo bastante difícil, não só para as crianças, mas para os pais também. E aí, com a nossa entrada, né, a entrada dos terapeutas dentro dessa casa, né, ainda que online, né, a partir do teleatendimento, a gente começou a fazer muito mais parte da vida dessa família. Então, a gente está entendendo mais como que é o processo de divisão de atividades dentro de casa, quem que fica mais responsável pelas crianças. Então, apesar de a gente já ter uma ideia de que as mães, principalmente as mães, tomavam mais essa frente, a partir do momento em que a pandemia proporcionou o teleatendimento, eu pelo menos percebo muito isso. As mães estão muito à frente, realmente, dessa parte de aprendizagem, de terapias das crianças. E o que eu percebi muito foi mães muito apreensivas de não conseguir fazer com que as crianças respondessem às necessidades escolares ou que elas não respondessem às necessidades terapêuticas. Então, uma coisa que eu percebi bastante, bem forte diferença com essa nova modalidade de atendimento é o quanto essas mães necessitaram não só o nosso trabalho terapêutico para os filhos, mas também de um acolhimento para elas. Aos poucos eu fui percebendo que um pedaço da minha sessão com a criança eu precisava demandar para ter um papo com aquela mãe, em poder falar para ela assim, fica tranquila, não se cobre tanto, teu filho tá indo bem, você viu que ele fez aquilo ou aquele outro, filma, me manda, vamos conversar um pouquinho sobre isso, como você tá? As atividades da escola, você tem conseguido? Você precisa de um auxílio para adaptar alguma coisa? Você quer que a gente pense junto? Quer me mostrar alguma coisa? Então, querendo ou não, o teleatendimento, ele afastou de corpo as pessoas. Mas eu percebi que me aproximou muito mais, principalmente das mães dessas crianças, né? O que é muito gratificante. Se a gente for olhar para as crianças, né? Além de toda a questão emocional, de estar longe dos pares, longe dos familiares, dos amigos,
O que mais eu percebo que pegou, assim, de maior dificuldade são as questões de comportamento. Não só porque antes não tinha aquela demanda que era toda de um ambiente externo, agora ela é dentro de casa, né? Tá interno. Mas é pela falta de rotina. Então, uma das coisas que eu mais bato na tecla com os pais, uma da primeira coisa que eu converso com eles é: como que tá a rotina dessa casa? Vocês conseguiram estabelecer uma rotina em que a criança ela tem que acordar, ela tem que fazer uma atividade estruturada, ela tem um momento do brincar livre, ela tem um momento em que ela ajuda dentro de casa. Então, esses problemas de comportamento das crianças apareceram bastante e bem fortes. Então, isso fez também com que as mães procurassem mais a gente nesse âmbito. Muitas crianças que não faziam algumas atividades dentro de casa, e aí os pais conseguiram perceber isso também. Nossa, eu não tinha percebido que o meu filho não conseguia colocar o sapato sozinho, porque antes, na correria do dia a dia, a mãe colocava, levava para a escola, depois tirava e não colocava mais. Então, às vezes, nem conseguia perceber que essa criança tinha essa necessidade, ou um atraso mesmo. E às vezes, nem tanto um atraso, era a falta daquela oportunidade, né? A falta de oportunidade em fazer uma tarefa, em cumprir uma tarefa. Então, desde essas coisinhas pequenas, assim, em não conseguir realizar uma tarefa, a maiores como comportamento, tudo isso que antes podia não ser percebido, agora tem sido, e os pais têm trazido bastante como demanda. Então, do meu ponto de vista, eu não vejo diferença entre classes do que as crianças estão passando agora, né? Pelas crianças que eu tenho contato. O que eu vejo de diferença, por exemplo, uma criança que tem um computador disponível para ela poder fazer um teleatendimento. É o máximo de diferença que eu tô vendo, assim. E entre variações de famílias. E nem entre diferentes transtornos diagnósticos. O que eu vejo é que as crianças que estavam em período escolar estão sofrendo muito mais, elas estão tendo muito mais dificuldades. Por quê? Porque juntou a demanda terapêutica e juntou a demanda escolar de aprendizagem. Então, essas crianças, sim, têm muito mais dificuldade. Converso com os pais diariamente para saber o que tem vindo da escola, se a criança está conseguindo responder às demandas. E o que eu percebo eu diria que é metade mais ou menos assim dos pais dão um bom relato para mim, falando, tem professores que mandam boneca, roupinhas, pregadores, enfim, materiais concretos para trabalhar com essas crianças, o que deixa a família muito mais tranquila, porque ela vê, né, o filho respondendo a demanda, conseguindo alcançar os objetivos. Em contrapartida, existe a outra metade em que tá vindo vídeo, músicas, coisas assim muito mais abstrata para as crianças, e aí essas mães sempre entram em desespero de não conseguir fazer o filho responder aquilo que a escola demanda, né, o que a escola tem como objetivo. Entre diagnósticos, não digo que um está passando mais dificuldade do que o outro, eu diria que as crianças que estão em estágio escolar, né, de aprendizado, são as mais afetadas. Estão tendo maior dificuldade. Salvo os casos que os professores tenham uma visão mais específica, né, mais individualizada para aquela criança, ótimo. Mas em contrapartida, em escolas que os professores mandam uma coisa mais generalizada, aí essas crianças e os pais estão tendo bastante dificuldade. E seguindo essa linha, a gente pensa que os pais eles estão bastante sobrecarregados, né? Eles têm bastante coisa para dar conta, né? Tanto da escola quanto dos terapeutas. É difícil para eles muitas vezes terem ideias criativas, né? Uma hora o trabalho, a casa e toda a demanda dos filhos acaba pesando e eles não conseguem tanto ter isso. Então é bem importante que os terapeutas estejam, né, disponíveis para poder dar ideias, trazer ideias criativas para esses pais. Uma coisa boa, que eu até falei no início, é que coisas pequenas, por exemplo, a ideia que eu trouxe do filho não conseguir colocar um tênis, pequenas coisas que as crianças estão apresentando dentro de casa, os pais têm visto como muito, muito maior do que eles veriam antigamente. Poderia ser dentro do meu consultório e eu mostrar, pai, olha, teu filho conseguiu pôr o tênis. E não ter tanta importância quanto ele perceber que o filho não estava pondo e passado alguns dias de treinamento, o filho conseguir. Então ele conseguir fazer aquilo, ajudar o filho dele, isso tem sido muito lindo de se ver. O quanto eles estão se empenhando em auxiliar e comemorar pequenos passos, pequenas conquistas das crianças. Está sendo bem satisfatório, bem legal.
Então, isso de reforçar para os pais, né, para eles poderem observar não só a dificuldade do filho, mas o que esse filho também tem, como ele tem respondido positivamente, quais os objetivos que ele tem alcançado, apesar de, às vezes, pequeno, coisas do dia a dia, que não é só o objetivo escolar, que principalmente, né, eu como TO, olhando assim, buscando sempre a autonomia das crianças, pequenas coisas do dia a dia, pra mim, assim, eu tento mostrar para os pais para valorizarem bastante esses ganhos, né? Eu vejo que muitas das famílias têm percebido isso e está sendo bem legal esse processo. E ressalta a importância dessa busca do profissional, né? Não para os pais tentarem dar conta de tudo sozinhos em casa. Então, para buscar o profissional, não só na dificuldade, mas também nesse apoio, né? Eu fui para dentro da casa das famílias fazer o teleatendimento, acreditando num atendimento centrado naquela criança, né? No que era necessidade da criança. E quando eu iniciei, não passou pela minha cabeça em que esse acolhimento, esse apoio à mãe, principalmente às mães, teria que ser feito por mim. Venho reforçar, né, que ao menor sinal de que não está dando conta, de que a criança aparentemente está com o desenvolvimento um pouco atrasado, não estou conseguindo auxiliar meu filho, não tenho ideias de como trazer essas atividades para o concreto, para essas famílias buscarem realmente o apoio do profissional, não só no âmbito terapêutico da coisa, né, mas todo o apoio emocional também que a gente dá, não só para essa criança, mas para essa estrutura familiar. Uma coisa que eu fiz também para diminuir bastante a ansiedade dessas famílias, então, foi trabalhar bastante com medida de segurança, para essas famílias se sentirem mais confiantes no meu trabalho, mais confiantes em trazer as crianças para mim. Então, lá na clínica, a gente toma o maior cuidado possível do mundo, tudo que está dentro do nosso alcance a gente faz e compra aqueles aparelhagens todas para poder deixar o Covid fora da nossa clínica. Isso tem dado bastante certo, os pais têm confiado bastante na gente. E aí, uma coisa que eu converso bastante para os pais, tanto os que voltaram para a clínica quanto os que estão em casa, da importância de conversar com essas crianças sobre o Covid. Fazer historinha social, desenhar com essas crianças, mostra vídeo, tem várias crianças fazendo vídeos, não tem só adultos falando sobre, mas várias crianças falando sobre isso. É muito legal porque fala a mesma linguagem e é mais interessante para as crianças também. Mas falar sobre isso, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Pode acontecer de uma mãe precisar ser hospitalizada ou precisar fazer um isolamento dentro de casa e essa criança não ter sido preparada de alguma maneira para que o mundo lá fora estava diferente. Então é muito importante, além da rotina, né, da estruturação da rotina, eu converso também com os pais sobre a importância deles explicarem até um certo ponto em que a criança consiga entender melhor o que está acontecendo. Pera, eu não estou mais indo para a escola, eu não estou mais vendo os meus avós, os meus amigos. Por quê? Né? Tem criança que está adorando ficar em casa, mas isso uma hora cansa as crianças também, né? Uma hora elas começam a sentir necessidade de outras coisas e outros contatos, principalmente social. O emocional delas vai pegando muito, né? Então é muito importante que a gente trabalhe de alguma maneira assim com as crianças sobre o que realmente está acontecendo. E para terminar minha fala, né? Na verdade, eu queria dizer que a gente nunca está preparado para uma mudança totalmente repentina, né? Mas aos profissionais, eu diria, para não desistirem, apesar dessa mudança parecer muito diferente daquilo que a gente já estava acostumado a fazer, né? A minha fala é de que a pandemia, aparentemente, ela afastou as pessoas, mas eu diria que não. A minha experiência profissional e pessoal é de que ela aproximou as pessoas, aproximou os profissionais têm trocado muito na internet, então tem uma série de opções e cursos online para a gente aprender a como ter melhor manejo com as crianças, né, pela telinha, porque a gente não pode mais, né, estar perto da criança, pode, mas o teleatendimento não proporciona isso, mas tem vários cursos aí para a gente aprender, são profissionais ajudando profissionais nesse novo desafio do teleatendimento. É um mundo novo, mas eu tenho confiado muito nessa troca entre profissionais, tá bem bonito de ver. Busquem bastante, tem muita coisa disponível na internet, tem muito programa com atividades, isso tem sido bem legal. Aos pais, eu diria a mesma coisa que eu digo para os meus: acalma o coração, não se desespera, não tenta comparar teu filho porque o filho do vizinho fez e o teu filho não fez.
calma, conversa. Se você não tem ideia do que fazer, não sabe como abordar e como trabalhar melhor com seu filho em casa, busca um profissional, pede para esse profissional, nem que seja pelo teleatendimento, acompanhar o que você tem feito em casa, ver se você está pelo caminho certo, o que você precisa mudar, enfim. Então, pedir ajuda para os profissionais, né, estar mais atento ao que essa criança, o que o filho realmente precisa trabalhar agora, não trazer um turbilhão de coisas e não alcançar nada, né, não alcançar nenhum objetivo. Isso acaba frustrando a criança, acaba frustrando os pais e, né, desregula toda essa organização familiar. Então, a ajuda do profissional nesse momento está sendo bem essencial, principalmente nos problemas comportamentais, quanto também afastar um pouco as crianças da telinha, né, do tablet, do celular, da televisão, enfim. Busquem sempre ajuda assim que vocês sentirem que precisam da necessidade desse apoio, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada por vocês que ficaram aqui me escutando até agora. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Beijo, beijo.